E agora sim, então vamos falar de beleza, que é o nosso assunto de hoje, mais especificamente sobre harmonização facial, os procedimentos de harmonização facial que estão tão em voga, né, doutora? Estão enchendo, na verdade, os consultórios aí de dermatologia e de cirurgia plástica. Então a gente vai conversar hoje com a cirurgia plástica, a doutora Ingrid Luckmann. Tudo bem? Tudo bem, Cíntia. Um prazer, né? Prazer é mesmo estar aqui, podendo dividir todo esse conhecimento e essas novidades. Todo mundo tem muito interesse nessa área, né? Principalmente as mulheres, homens também, mas principalmente as mulheres. E é um assunto que está sempre se atualizando, né? Está sempre vindo coisa nova, isso que é bacana. Isso aí. Então vamos começar pelo procedimento, né, de harmonização facial. O que seria? Na verdade, seria uma combinação aí de técnicas, né, para embelezamento. Exatamente. Então, assim, até muito pouco tempo atrás, a gente tinha muito poucas alternativas para oferecer para o paciente, apenas cirurgia, né? Então, a gente tinha... os procedimentos eram muito pouco divulgados e muito pouco utilizados, assim, somente para algumas áreas específicas. Então, a pessoa já associava, por exemplo, preenchimento facial já associava a sulco nasogeniano, que é o bigode chinês, né? Ou lábio. Só tinha essas duas áreas, basicamente, que a gente preenchia, né? E hoje você consegue fazer no rosto inteiro. Hoje em dia, então, a harmonização facial é o quê? Na verdade, ela se popularizou mais, ou seja, ela foi mais tecnicamente assim, absorvida pelos profissionais através do MD Codes, que é uma técnica de preenchimentos faciais com ácido hialurônico de maior e menor densidade em áreas específicas da face. Então a gente separou a face em várias áreas diferentes, onde a gente trata as áreas separadamente, que em conjunto elas formam essa harmonia, né, facial. Então é por isso que eu falo também para as pacientes e para quando eu dou as minhas palestras e tudo, que assim, o MD Codes é uma técnica que é bem estudada, né? Mas é usada com um só produto, que é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico. Só que assim, para cada paciente é um procedimento diferente. A técnica é uma só, mas para cada face, porque cada face no mundo é uma face diferente da outra. Então, para cada paciente, essa face tem que ser analisada por um profissional que entende, né, de beleza, de harmonia facial. A beleza é também uma matemática, então existem proporções que devem ser obedecidas, então é necessário fazer uma análise facial detalhada. Mas também não existe essa simetria total, né? Não, porque às vezes as pessoas enlouquecem, chegam no consultório e querem buscar uma beleza, uma perfeição que às vezes não existe. Exatamente, nem a pessoa mais bela das belas é totalmente simétrica de um lado e de outro. Eu sempre falo para os pacientes, a gente não tem uma mão igual ao outro, um pé igual ao outro, a gente também não tem um lado da face igual ao outro. Tem que ter essa consciência e trabalhar a harmonização mesmo. Exatamente iguais, um lado igual ao outro, muito, assim, praticamente impossível, né? E por que o ácido hialurônico virou queridinho, assim? É por conta... Ele é mais seguro? É por causa de preço? Por que ele é o que está mais em voga? O ácido hialurônico, ele é o preenchedor, sem dúvida nenhuma, o preenchedor mais utilizado no mundo inteiro. Porque ele é o mais bioidêntico. Então, assim, ele é bioidêntico ao nosso, o que a gente tem no nosso organismo, só que, é claro, ele é industrializado, ele é fabricado, né? Mas ele é bioidêntico ao nosso. Então, a gente tem ácido hialurônico no nosso organismo em todos os tecidos, em gordura, em osso, em músculo, em tudo. E o ácido hialurônico que é feito em forma de gel, pela indústria farmacêutica, é feito para ser injetado no nosso organismo em áreas de sulcos, rugas, sombras, enfim, para preencher volumes, ou então para hidratar a pele, porque ele também serve como um ótimo hidratante pele superficial. Então, assim, em determinada tecnologia, onde ele não tem ele não é tão denso, ele é mais suave, a gente consegue fazer uma hidratação profunda da pele, que é o que a gente chama de skin booster. Faz também a prevenção ou ele é mais só para embelezamento? Prevenção também de rugas e sulcos. Faz prevenção. Com certeza. E aí, assim, voltando ali ao MD Codes que a gente estava conversando, então a gente utiliza ácidos hialurônicos de maior e menor densidade para áreas específicas da face, então mais profundo, mais superficial, então mais próximo ao osso, ou intermediário, ou nos compartimentos de gordura da face, ou bem abaixo da pele, dependendo da localização. E aí a gente consegue fazer essa harmonização facial atingindo cada vez mais a naturalidade, porque a gente não quer, pelo menos na minha concepção e na concepção de muitos médicos hoje em dia, a gente não quer deixar a paciente com cara de preenchida. Sim. Né? Porque, assim,
a partir do momento que a gente consegue identificar que aquela pessoa tem preenchimento, ela já não tá mais bonita. Pois é. Aí ela já chama atenção. Já chama atenção, isso que é ruim, né? Agora, qual que é o tempo de duração ainda do efeito? Já que ele é aplicado em várias áreas que são completamente diferentes, ele vai durar numa área mais do que na outra? Então assim, o ácido hialurônico, ele depende, o tempo de degradação dele no organismo, ele depende da densidade. Então assim, os mais densos duram mais do que os menos densos. Da tecnologia, então assim, a fábrica, né, onde ele que é utilizado e a forma como o ácido hialurônico é feito cross-link, porque a molécula do ácido hialurônico é diferente também de uma indústria para outra. E também, principalmente, da região onde ele é aplicado. Então, em áreas de maior mobilidade muscular, como lábios, sulco nasogeniano, essa região de queixo, principalmente essa região perioral aqui, gasta mais rápido. Porque eu falo para os pacientes que a pessoa mexe mais? Exatamente. É como se o ácido hialurônico é como se fosse um óleo numa máquina. Então, imagina uma máquina que está ali sempre trabalhando. Então, ele gasta mais rápido, onde movimenta mais a musculatura. Então, em áreas onde a gente tem menos movimento muscular, também ele perdura por mais tempo. E tem a ver, por exemplo, a pessoa que faz muita atividade física, nela dura menos o ácido hialurônico ou não? Porque eu já ouvi falar com relação a Botox, que duraria menos. Isso, a toxina botulínica tem a ver sim, porque aí é o metabolismo muscular da pessoa geral, né? Daí, o Botox, ele costuma durar menos em pacientes com uma maior atividade muscular, né, com maior gasto energético muscular. Entendi. E aí o ácido hialurônico, em geral, não tem essa influência mais no metabolismo da pessoa, a degradação da pessoa por efeito enzimático, enfim, o metabolismo da pessoa também pode influenciar nisso, não só no movimento muscular. E você pode fazer uma aplicação, reaplicar de novo e reaplicar de novo, depois que o efeito vai saindo? Ou a pele ela fica saturada? Não, assim, você pode fazer direto? O ácido hialurônico, assim, ele não tem um limite, assim, vamos dizer, para ser aplicado, tá? É claro que o limite é o bom senso, né? Ele pode ser reaplicado antes do ácido hialurônico ser totalmente degradado. Então, isso acontece muito em pacientes, por exemplo, nos lábios. Aplica no lábio, vamos supor, uma seringa, uma ampola, né? E aí, aquele ácido hialurônico não saiu ainda completamente, mas, doutor, eu quero um pouquinho mais. Porque é difícil sair completamente? Não, se você esperar o tempo certo, o ácido hialurônico ele se degrada em aproximadamente de 1 a 2 anos. 100%? 100%. Mas aí também tem uma outra coisa, Cíntia. Ele faz um efeito de estimulação de colágeno e de hidratação da pele. Então, assim, o ácido hialurônico, como ele é um produto que, além de volumizar, ele é um tratamento de pele também. Então, ele faz essa hidratação, esse rearranjo das fibras de colágeno no local onde ele é aplicado. Então, ele é um tratamento de pele. Então, a gente vê, por exemplo, em pacientes que já fizeram preenchimento de olheira, um resultado de longa duração, assim, vamos supor, 3, 4, 5 anos depois. E essa paciente ainda tem um certo volume na olheira, mesmo nunca tendo reaplicado o ácido hialurônico. E a gente percebe que aquela região ali, ela foi tratada e por um longo período. Então, é bem interessante isso. Olheiras, a gente vê muito isso. E o lábio também, sabia? O lábio, normalmente, principalmente contorno labial, tem uma duração um pouquinho maior. Mas isso, assim, eu tô falando genericamente, tá? A gente tem que levar em consideração qual foi o produto que foi aplicado, qual a densidade, né? A qualidade do produto que foi aplicado. São vários fatores. Que altera o produto, né? Eu não posso falar individualmente de cada caso, mas em geral é isso que acontece. E eu queria que você falasse então, explicasse para o pessoal onde que você pode aplicar o Botox e onde que você aplica preenchimento. Porque muitas pessoas fazem, às vezes, sei lá, vão ao consultório, depois aplicam o Botox e dizem, mas não funcionou direito em mim, ainda tem ruga aparente. Sim. Então, assim, a toxina botulínica, ela é aplicada para amenizar e suavizar rugas dinâmicas. Ou seja, a gente aplica na musculatura. Então, o Botox ele é uma injeção intramuscular e ele vai paralisar ou enfraquecer a musculatura onde ele é aplicado.
aplicado, tá? Então, rugas dinâmicas. Então, principalmente, assim, 90% dos casos a gente aplica em região de terço superior de face. Olhos testa, aqui, né? Para melhorar as ruguinhas da testa, região de glabela, que é entre as sobrancelhas aqui, a ruga da brabeza, né? E é o pezinho de galinha. Então, 90% dos pacientes pedem para essa região. Existem outras regiões, como o sorriso gengival, para não subir muito o lábio, para não aparecer tanto a gengiva. Região de cantinho do lábio, para a boca não cair muito. Existe a região, a Nefertiti, que para a gente fazer o efeito de Nefertiti, para bloquear. Agora, você censura alguns pacientes que às vezes chegam com um pedido mais exagerados, assim? Qual que seria o limite ali entre o natural e o fake? Porque você, como profissional, muitas vezes para você pode estar fake já, mas para a pessoa é lindo, é natural. Sim. Existem esses casos desses pacientes que sempre querem mais, né, Cíntia? Assim, sempre vai ter, né? E às vezes o mais não é mais bonito, né? Então, assim, a gente tem que botar um freio em algumas pacientes. Mas então, como é que você conduz isso com elas? Eu na verdade, assim, eu sempre, a minha conduta em todos os casos, todos os pacientes no consultório para harmonização facial, é colocar a paciente na frente do espelho, fazer uma análise facial bem criteriosa, falar assim, olha, o que pode melhorar aqui, aqui, ali. Claro, ela vai ter a queixa dela, ela vai ter a motivação do porquê ela me procurou no consultório. Ela vai me falar, olha, eu vim por causa disso aqui, dessa ruguinha aqui. Mas veja bem, olha só, aqui, aqui, ali, ali. Então, eu mostro tudo que poderia ser melhorado na face dela. E aí ela concorda ou não, mas em geral, assim, as pacientes, em geral, vão acompanhando esse meu pensamento e percebem, olha, realmente, isso aqui eu não tinha visto. Elas vão tendo uma percepção, né? Então não é nem que você convence, elas vão ter uma percepção. E aí essas pacientes que já vêm pedindo alguma coisa que vai além do que eu tô achando que vai chegar no natural, então assim, olha, aqui eu acho que vamos, olha só, veja bem, né? Não vamos, olha só, tá por causa disso. Então assim, por exemplo, o mais clássico é o paciente de lábio, né? Muitas pacientes gostam de mais sobre isso que eu já ia falar contigo agora. Só que, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nariz, boca e mento, que é o nariz, boca e queixo. A gente tem que ver em conjunto. Então, assim, não adianta eu colocar, você bem assim, bem explícito para os pacientes entenderem, para as pessoas, os seguidores entenderem bem. Não adianta eu colocar um lábio de Angelina Jolie numa Dercy Gonçalves. Então, assim, não vai ficar bonito. Cada pessoa tem uma estrutura. Então, assim, não adianta. Eu vou botar um lábio... Então, eu não posso volumizar um lábio que tá com sulco nasogeniano profundo, ou que tá com queixo envelhecido ou retraído. Então, isso aqui é tudo um conjunto. Então, a gente analisa o perfil da paciente, a gente analisa a parte frontal, a correlação das estruturas. Mas qualquer pessoa pode receber o preenchimento labial, mesmo as que já têm os lábios mais carnudos? Ele é indicado para todo mundo? Não para todo mundo, mas assim, às vezes um lábio que já é volumoso pode se beneficiar sim com um pouquinho mais de preenchimento, dependendo da relação desse lábio com o restante da face. Então, é isso que eu trabalho no consultório. Então, as pacientes em geral entendem isso, tá? As pacientes que não que falam, não, mas assim, batem pé, não, mas eu quero. Normalmente, tentam te convencer, né, com o tempo. Normalmente, o que eu faço? Eu oriento, porque assim, o que acontece, Cintia, é que assim, cada paciente procura o médico de acordo com o seu gosto, o seu bom senso. Que assim, bom senso é difícil de falar também, que todo mundo acha que o seu senso é bom, né? Bom senso é uma coisa meio... Vai depender do ponto de vista. Mas assim, normalmente, as pacientes procuram cada médico já de acordo com o seu gosto. Então, assim, o importante na hora de você decidir qual é o médico que vai tratar a sua face, fazer a sua harmonização facial, qualquer cirurgia plástica, é interessante que você procure, assim, quais são os conceitos que esse médico tem, qual é o que ele acha belo, o que ele acha belo, o que ele trabalha, o que ele faz bem, é o que você também concorda que é bonito. Então, assim, aí vocês chegam no acordo. Então, normalmente essas pacientes que procuram algo mais exagerado, elas já procuram algum médico também que vai um pouco mais perfil, para esse lado, né? que vai para esse perfil. Então, assim, como eu vou muito pro natural, e não só falando em face, também todo o resto, então eu acho que as minhas pacientes, as pacientes que me procuram, já vão com esse intuito também. Então, é por aí, sabe? Eu acho que cada um vai pro seu caminho. E como a gente estava falando dos lábios, então, esse preenchimento dos lábios, né? Porque eu te perguntei isso, porque o que a gente mais vê por aí são as meninas com os lábios super inchados, né? Qual seria o resultado disso num longo prazo? Quem faz um uso excessivo de preenchimento labial acaba ficando refém do ácido hialurônico.
os lábios caem depois se a pessoa não aplicar mais? Não, assim, como, né, o ácido hialurônico, ele, como eu já falei, ele é um tratamento de pele também. Então, ele faz uma hidratação nessa pele. Mas então, mesmo no exagero? ele não acontece isso, assim, né? A paciente que vamos supor, preencheu demais e queira tirar depois, existe uma enzima que a gente, que degrada esse ácido hialurônico, então seria, entre aspas, o antídoto do ácido hialurônico. Então, se me arrependi, ótimo, pode ir lá, tirar e depois a pele vai se organizar, vai retrair ali e vai ficar ok, entendeu? Claro que de um primeiro momento pode inchar, pode ficar um pouquinho, né? Mas, assim, em geral, não acontece nada de piora. Isso eu tô falando de ácido hialurônico, né? Não estou falando dos outros produtos que possam ser preenchidos nesse local. Aí já não entra nesse ramo. O ácido hialurônico, sim. Tá, mas e a gente comentou aqui só do MD Codes, então, com ácido hialurônico. Mas o que faz você decidir se uma paciente, ela vai... Eu não sei nem se é você que escolhe ou é a paciente que escolhe isso. Qual procedimento ela vai fazer? Se é com PMMA, se é com ácido hialurônico, se é o Sculptra, se é o Radiesse. Como é que é feita essa escolha? O PMMA, que é o metacrilato, o metacril, né, que foi muito utilizado alguns anos atrás. Hoje em dia, alguns médicos ainda utilizam, mas de fato ele está cada vez sendo menos utilizado, porque assim, hoje em dia a tecnologia dos preenchedores assim, tá tão avançada, são preenchedores tão assim, bioidênticos aos nossos e com técnicas de reversão também, né? No caso, o metacrilato ele não tem essa possibilidade, a gente não pode reverter, e além do que ele pode causar alguns problemas a longo prazo, então ele está cada vez mais sendo proscrito, assim, os médicos não estão mais realizando esse procedimento. E em relação ao Radiesse, Sculptra, eles são bioestimuladores. O Radiesse especificamente é um produto muito versátil, ele é um bioestimulador de colágeno e preenchedor, então dependendo da diluição dele, a gente pode utilizar ele como preenchedor. Ele é um excelente preenchedor, principalmente eu gosto muito particularmente de terço inferior da face. Então, para simular mento, mandíbula, para simular bem essa parte de óssea mesmo, ele é muito bom. Ou quando a gente faz numa diluição específica, a gente faz para bioestimulação de colágeno. Então, a gente faz uma diluição dele e injeta, né, subdérmico, ou seja, bem superficial, mas na face inteira, ou no pescoço, ou entrecoxa, ou na parte interna dos braços, normalmente, para estimular colágeno. Então, assim, ele vai melhorar aquele turgor daquela pele, ele vai engrossar a derme, ele não vai agir como preenchedor, mas ele vai engrossar a derme e vai melhorar a flacidez da região onde ele é aplicado. Ele é excelente. O Sculptra também utiliza a mesma tecnologia, a mesma função, só que eles são produtos diferentes. O Sculptra é o ácido polielilático e o Radiesse é a hidroxiapatita de cálcio. São produtos diferentes, né? E aí cada médico tem as suas preferências. E, por exemplo, quem já fez aplicação de PMA, PMMA, é um nome ruim de falar, né? A sigla. Pode fazer aplicação de ácido hialurônico logo na sequência, ou na mesma região, ou em outra região do rosto? Como é que é feito isso? Assim, pode, mas tem que ter alguns cuidados básicos. Assim, claro que cada caso deve ser analisado especificamente, mas pode sim, só tem que tomar alguns cuidados, assim. Não precisa aplicar só PMMA para sempre? Não, de forma alguma. De forma alguma. A pessoa pode se submeter a outros procedimentos com alguns cuidados básicos que o médico entra em detalhes em cada caso. Sim, né? Cada caso é um caso. E olheiras, que é um assunto, né, que interessa praticamente todo mundo, né, aflige praticamente todo mundo. O que tem de mais atual para essa região dos olhos? Da pálpebra inferior, né? É incrível, assim, muita gente vem com essa queixa no consultório, porque de fato é a área que envelhece mais rápido no nosso rosto. É o que a gente percebe diretamente nos olhos. Porque assim, a gente tem uma grande movimentação, a gente pisca muito, né? Então assim, o nosso olho tá sempre, desde que a gente nasce. E mesmo se sorrir, já mexe aqui em cima. Exatamente, então o músculo orbicular ele tá muito ativo ali. Outra coisa, a nossa pele da pálpebra, tanto a pálpebra superior quanto a pálpebra inferior, é a pele mais fina que a gente tem no corpo. Então, assim, é a pele com menos colágeno, então é a que mais vai sofrer os processos de envelhecimento mais rápido. A gente tem os pezinhos de galinha, a gente tem a flacidez que vai se desenvolvendo, né, ao longo dos anos. Então, a gente começa um processo de envelhecimento a partir dos 20 anos e tal, mas a gente só vai perceber realmente esses efeitos do envelhecimento ali pelos 35, 32.
E a gente perde 1% desse colágeno, todo o colágeno do corpo, 1% ao ano, né? Então, assim, a gente tem que cuidar disso. Mas a pálpebra é a região que a gente mais percebe. Então, o que acontece? Na paciente que já tem a flacidez da pálpebra inferior instalada, muitas vezes a gente já tem que indicar logo a cirurgia de blefaroplastia. Então essa é a vantagem, assim, eu como cirurgiã plástica, eu não indico só os procedimentos minimamente invasivos. Mas primeiro tem que esgotar todos os procedimentos não invasivos, né? Sim. Essa parte da harmonização facial e tal, então, assim, normalmente em pacientes que não têm indicação cirúrgica é excelente, porque a gente faz preenchimento de olheiras, a gente faz, tem estimulação de colágeno com fios de PDO. Então, assim, tem algumas alternativas aqui na região antes da gente chegar na cirurgia de pálpebra. Mas muitas pacientes não procuraram isso ao longo da vida, enfim, por N motivos, e ela já vem com indicação de cirurgia de pálpebra. Eu indico a cirurgia de pálpebra, a gente realiza a cirurgia e depois a gente vê o que restou ali de perda de compartimento de gordura, o que a gente pode fazer com preenchimento de ácido hialurônico, porque na verdade o ácido hialurônico ele vem para substituir alguns compartimentos de gordura facial que a gente perde ao longo da vida. Porque o envelhecimento nada mais é do que a atrofia. Perda de gordura ali, né? A gente vai secando, igual um maracujá de gaveta. A gente vai, consumindo. É isso, né? A nossa face vai consumindo. Então a gente perde massa óssea, a gente perde compartimento de gordura na face e a gente vai tendo perda também da parte da mais superficial da pele, né? Perda de turgor e de, enfim, do brilho, da elasticidade da pele. Então, o ácido hialurônico, então assim, é bem clássico para fazer bem a comparação. A gordura, ela é mais parecida com um pudim, tá? Então ela é molenga. E o ácido hialurônico é mais como uma gelatina. Então pensa que a gente está substituindo o que a gente perdeu, que parece um pudim, que é mole, por um ácido hialurônico que é um gel, que é uma gelatina. Então, além de ele preencher o que faltou, o que a gente perdeu já, ele faz um efeito de liftingzinho, porque a gelatina é mais durinha do que o pudim. Então a gente fica mais, né? O rosto mais levantadinho. A gente repõe o que a gente perdeu. Então não é nada de exagero, é repor mesmo o que a gente perdeu. Então na olheira que tu me perguntou, é bem isso que a gente tenta, então, a gente faz. A gente vai perdendo esses compartimentos de gordura que principalmente nessa região aqui, que dá sustentação. Teu é lindo, né, Cíntia? Aliás, a Cíntia aqui, ela tem bem lindo, ela tem o malar super bem projetado aqui pra ela, nessa região do zigomático aqui, e essa parte aqui da região da bochecha, que é essa parte do OG Curve, que em inglês a gente chama, que isso aqui é uma coisa muito feminina, a mulher tem que ter isso aqui positivo, convexo, de perfil. Tá sendo mais levantadinho. Ela tem isso aqui bem positivo, é bem convexo. Então a mulher que perde essa bochechinha da saúde aqui, ela perde feminilidade, ela perde jovialidade, a gente não pode, principalmente a mulher, tá? Estou sendo bem assim, na mulher. Mas o homem também. A gente não pode ter isso aqui retificado ou côncavo, né? Ou pra trás, assim, ó. Ele tem que ser positivo. Isso aqui em inglês tem um nome, chama OG Curve. E aí, quando a gente perde isso aqui, a gente ainda por cima perde também a sustentação da olheira. Então, vem tudo junto, né? Normalmente, para preencher a olheira, a gente precisa preencher o malar também para dar sustentação, para fazer, deixa o pessoal enxergar ali, para fazer esse levantezinho aqui, e já preencher a olheira também. Não é separado. Eu tava achando que era separado. Você tem que fazer as duas coisas associadas. Normalmente, tem paciente que, às vezes, pode ser que precise só da olheira, mas, em geral, se o afundado da olheira apareceu por conta do envelhecimento, normalmente precisa preencher o malar também. Mas aí ele não age na coloração mais escura, só no preenchimentozinho, né? Não. A coloração escura da pálpebra, da olheira, da pálpebra inferior, né, que é a olheira, ela pode ter duas causas principais. Uma é a pigmentação, então, né, a melanina mesmo, que normalmente a gente vê em descendentes de árabes, descendentes indianos, lá da Índia, ou por, assim, estresse, tabagismo, falta de sono, né? A pessoa que não dorme, aí tem esses vasinhos engurgitados bem abaixo da pele e aí fica com aquela pálpebra arroxeada.
Então isso aí é mudança de hábito de vida, ou pode fazer luz pulsada. Tem algumas outras técnicas para clareamento, aí é clareamento, não é... O preenchimento com ácido hialurônico, ele pode clarear a olheira, mas não é a função inicial dele. A função inicial é preencher para ela não ficar funda. Sim. É aquela olheira que tu pode enfiar 1 quilo de maquiagem que não adianta, sabe? Então você tem que dar uma preenchidinha para ela ficar uniforme e sair esse degrau que tem aqui na pálpebra. Gente, então nós estamos aí em cima do laço, mas quem tiver mais dúvidas, então pode deixar aqui nos comentários, você deixa a sua questão que depois a doutora vai lá e responde, né, direitinho. Isso, com certeza. Eu vou convidar também, né, quem estiver assistindo a gente, pode me seguir lá no Tudo Sobre Plástico, no Instagram. Que ela esclarece muitas coisas por lá também. No Instagram, @Tudo Sobre Plástico. Então tem vários posts lá sobre vários assuntos de cirurgia plástica, enfim. Eu faço stories todo dia também, falando dos procedimentos. É uma delícia, ela conta tudo do dia a dia. A gente só não pode mostrar antes e depois de paciente que o CRM não permite, mas o que pode lá a gente faz. Obrigada pela presença, então. E quem tiver dúvidas é só perguntar aí nos comentários que ela vai estar respondendo sim. E na próxima terça-feira a gente tem mais entrevista, então a gente tem live por aqui sim. Nós estamos conversando aí ao longo da semana. Eu vou dizer pra vocês quem é que vem na próxima semana. Um grande beijo e até lá.